Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para o final da temporada. E para hoje, que tal mais uma dose de Street Fighter? Está no ar o último episódio de História Revista. Super Game Power 4, julho de 1994. Essa edição foi quase um patrocínio da Capcom de tanta coisa deles que tem aqui. Tem o Super Street e o Super Turbo que não podiam faltar como mandava o protocolo naquele tempo. E também tem esse Excite Stage de futebol que é deles também. E tem até coisa que não é deles, como veremos a seguir. A primeira notícia do dia é sobre o que esperar do PlayStation, a ser lançado no final daquele ano. Era julho e já estava tudo definido. Controle, mídia, preço, cabo link e os jogos. A primeira imagem lançada já há algum tempo era só a cabeça desse dinossauro. E agora ele estava completo. Quando o videogame foi para as lojas, vinha um CD de demonstração que dava para controlar o bicho e ver de todos os ângulos. Se a Sony conseguiu lembrar da cabeça poligonal para aparecer no Smash Bros deles, bem que podiam fazer uma surpresa e colocar esse dinossauro também como personagem secreto. Por que não? Mais uma notícia da Capcom e seus próximos lançamentos. E essa outra aqui é sobre o projeto Reality, que viria a ser o Nintendo 64. Tudo ainda muito desencontrado e falaram até de realidade virtual, a baboseira de sempre. Previews. Nosferatu, ação do Super Nintendo, famoso pelo seu visual. Rockman World 5, que no Game Boy misturava um chefe de dois jogos diferentes do Mega Man. Lançamento da Capcom. Donkey Kong para o Game Boy, o primeiro título feito para o Super Game Boy, onde ganhava cores, mas funcionava perfeitamente no portátil normal. Uma das novidades desse remake foi que inventaram vários movimentos novos para o Mario. São aqueles saltos diferentes que ele faz até hoje. Jogo obrigatório do Game Boy também vale pela sua sequência não tão boa que saiu no Game Boy Advance. Mario e Donkey Kong. Demon's Quest, da Capcom. O derivado do Ghost and Ghost que falamos outro dia. Shockwave. Um jogo bom do 3DO. Esse é de nave, como sempre chamou a atenção pelas suas cenas de filme, mas dessa vez de uma forma positiva. Esse cara aqui não é o Chico Pinheiro? America, Europe, and Asia, causing widespread damage and disruption to many communication systems. The National Weather Service reports. Controller, what is going on? Al, what is... Pelé assume o Ministério dos Esportes e quer trazer a Olimpíada ou a Copa para o Brasil. Fuleco é o nome oficial do mascote da Copa de 2014. Game over! A morte e o retorno do Superman, que será lançado nos próximos meses. Conta The Hard Cops no Mega Drive, jogo que é simplesmente animal. Virtua Fighter será lançado junto com Saturn. Nessa época ainda tinha esse visual que era mais básico até do que a versão do 32X. Demolition Man, o Demolidor com o Stallone e Double Dragon 5. O que transformou a série de porrada de rua em luta 1 contra 1. A novidade aqui foi que esse jogo foi baseado num desenho que passava por lá na época, e era produzido pelo mesmo pessoal que tentou fazer um desenho do Battletoads. Um encontro que já tinha acontecido. O visual é baseado nesse desenho e deve ser por isso que o jogo criou tanta expectativa. Mas infelizmente ficou ruim. O resto da história nós já conhecemos. To be a dragon, you gotta be strong. Humble, never bragging. Always fight for right, battling wrong with the power of the dragon. Live the code of the dragon. Fight for right, the might of the dragon. With the mark of the dragon. Live the code of the dragon. Os jogos do mês. King of the Monsters 2 no Super Nintendo. Porrada de rua da SNK que conseguiu uma boa adaptação até. Também vindo direto do Flipper, Super Street Fighter 2 no Super Nintendo, a adaptação da Capcom. O texto é a ladainha que já estamos acostumados. Os novos golpes, Ryu e Ken tem golpes com fogo, os novos lutadores, Kami veio tomar o lugar da Chun-Li, a Chun-Li agora solta magia com a traseira empinada e todo o resto. Essa é uma daquelas matérias importadas da Game Pro, a revista americana. E quando foram falar dos segredos do jogo, começaram a levantar boatos e mistérios como se falasse de Mortal Kombat. Mas também tem um pouco de debate se vale a pena comprar esse aqui se o jogador já comprou o Turbo. Sendo que existia o perigo da Capcom lançar o Super Turbo nos próximos meses. Coisa que não aconteceu nos 16 bits pelo menos.
O que ficou feio mesmo foi que eles simplesmente traduziram o texto da Game Pro e botaram aqui. Depois de olhar a mesma edição, praticamente uns 50% de toda essa revista são a Game Pro traduzida. Aí o resto é o seu conteúdo original. Se fosse para eles fazerem isso lá na Game Pro, tinham matérias muito melhores que podiam entrar em vez de falar pela milésima vez de Street Fighter. E o pior, fazer esse mistériozinho besta de segredos e mistérios. Mas se você quiser saber mais sobre o Super Street Fighter 2, teve um outro episódio em que falamos também da versão do Mega Drive. O link está aí na descrição. King of Dragons, mais um da Capcom. Porrada de rua com personagem de RPG. Bem legal esse aqui. E esse nem é um daqueles jogos do Dungeons and Dragons que eles fizeram, mas já estavam no caminho certo. E olha aqui o Mowgli, lançado em 94, o mesmo que outro dia foi dado como lançamento em 1998. Space Invaders, aquele mesmo do Flipper. Pode parecer atrasado, mas fizeram um bom trabalho aqui. Não foram lá e simplesmente lançaram o jogo. Eles fizeram mesmo um trabalho extra e colocaram como modo de jogo as 4 versões lançadas até o momento. Preto e branco, colorida, mais colorida e a moderna. E para simular que era o Flipper, tinha o comando para colocar ficha. Inovou também com o modo Versus. Era o tempo que isso só cabia em jogo de luta, mas era uma ideia muito legal que poucos jogos conseguiram aproveitar. Mega Drive. Joey Mac, que vinha do sucesso do Nintendo, mas pouca gente devia saber que era um sucesso no Flipper também. Com toda certeza faria muito mais sucesso se, em vez de colocarem o nome Joey Mac, usassem o outro nome, que era Caveman Ninja. Ia vender pelo menos o dobro. Best of the Best. Vinha de uma carreira de sucesso desde a versão do PC, que era chamada Kickboxing. Uma verdadeira cria dos filmes do Van Damme dos anos 80. Fatal Fury 2 do Mega Drive. Outra adaptação do Neo Geo e que surpreendeu, ficou muito boa. O maior problema dessas versões menores do Neo Geo era que ficavam lentas ou estragavam a jogabilidade, mas aqui fizeram o trabalho direito. Especialmente se for jogado com o controle de 6 botões. Não ficou nem perto do que foi a versão do Flipper, mas ainda assim era um jogo excelente. Sega CD, Wing Commander, o primeiro, a mesma conversa de antes que se beneficiou do poder extra do CD e que não foi tanta coisa assim. Porque na página seguinte temos outro jogo de futebol, agora o oficial da Copa de 94. E depois dessa página é que tem o Super Wing Commander, lançamento para o 3DO. E aqui sim teve o que se pode chamar de avanço na tecnologia nas cenas dentro e fora do jogo. É aquele mesmo de antes, mas com uma cara nova e missões extras. Já era um ensaio para o terceiro jogo que foi lançado naquele mesmo ano. A superprodução lançada em 3 CDs que já falamos rapidamente em outro episódio. Outro relançamento de cara nova, Out of This World, que marcou época e tem seus fãs até hoje, e recentemente foi lançado para tablets em alta definição. Aí na descrição tem um link para ver esse remake completo da abertura que o usuário Rikonami fez e recomendo que vejam todo o resto de sua obra. Ele é especializado em refazer em 3D a abertura de jogos antigos e o cara é muito bom mesmo. Altamente recomendado. Super Street Fighter 2X. Quem é Gouki? Ou Akuma? Uma coisa que sempre encheu o saco também foi como a Super Game Power insistia em usar os nomes japoneses. Todo mundo já sabia daquela história dos nomes que mudavam quando o lançamento era japonês e americano. Só que eles falavam o japonês como se fosse a única coisa certa e o americano errado. E eles começaram pelo próprio jogo que não chamaram de Super Turbo, mas de X. Falam do que fazer para que se enfrente o Akuma e o que fazer para ganhar, tem um passo a passo do que ele faz como se fosse um jogador humano previsível e é difícil de acreditar que escreveram mesmo uma coisa dessas. Gouki, ou Akuma, fez aqui a sua primeira aparição como personagem. Ele foi a resposta da Capcom com a famosa piada de 1º de abril da revista GM. Aquela que era preciso ganhar todas as lutas com o Perfect e depois tinha que empatar 10 vezes no tempo contra o Bison. Aí depois disso devia aparecer o Shenlong, que era o mestre do Ryu e do Ken. O que eles usaram como evidência foi a fala do Ryu depois que ele ganha uma luta. Você deve derrotar Shenlong. O que fez o pessoal achar que se tratava de uma pessoa, mas na verdade foi uma tradução mal feita do nome Shoryuken. Uma coisa que corrigiram depois, mas já era tarde. A EGM inventou a história e a Capcom nunca admitiu. Afinal, o pessoal queria saber se isso era verdade e começaram a jogar e jogar e jogar. Até uma hora que resolveram tirar a forra e criar o personagem secreto. A EGM repetiu a dose alguns anos depois quando saiu Street Fighter 3 e começou tudo de novo. Dentro do que é considerado válido,
Dentro do universo da Capcom, o Akuma é o irmão do mestre do Ryu e do Ken. Já o mestre só foi virar personagem mesmo quando lançaram Street Fighter 4 em 2010, quando ele apareceu como personagem secreto. Mas isso já é outra história também. Vamos em frente. Seção de esporte. Double Dribble do Mega Drive. Depois de muito tempo da versão do Flipper e do Nintendo 8-bit. Jogo de basquete bem legal, mas ficou apagado pela sua versão do hino americano com a voz sintetizada. That's a lovely, lovely voice. Excite Stage 94, também conhecido como Soccer Shootout. Muita gente fez o seu próprio jogo nesse ano de Copa, mas poucos conseguiram um bom resultado que nem a Capcom fez aqui. Foi caprichado nos menores detalhes e a versão japonesa tinha a licença da sua federação com os times e jogadores. E no resto do mundo só tinham as seleções mesmo. Tinha um modo de futebol de salão que começava a aparecer nos jogos da época. Nesse aqui a bola não saía de campo e o jogo não parava nunca. Na versão 96 apareceu esse modo de futebol de praia, mas aparentemente essa versão nunca saiu do Japão. O que é uma pena. E aqui nessa página tem uma parada obrigatória. Lançamento do Flipper, Aliens vs Predador, que também é o meu porrada de rua favorito de toda a história. Mais uma obra da Capcom que também vinha de uma sequência impecável de jogos. Para não ir muito longe, basta falar que nessa mesma época eles tinham acabado de fazer o Justiceiro e o Cadillac Dinossauros. Foi então que veio esse que chegou para derrubar todas as convenções desse estilo de jogo. Eram 3 botões, ataque, pulo e tiro. Cada jogador responde de um jeito e tem seus próprios ataques especiais. E não estou falando daquele golpe tradicional que acessa todo mundo e tira energia. É de comando mesmo, tipo baixo cima ataque. Um predador dá um shoryuken e o outro dá uma sequência de voadores. E sempre tem na tela uma enorme quantidade de inimigos. Aí sempre tem uma chance de fazer grandes combos, e se tem uma coisa que esse jogo conseguiu melhor do que qualquer outro, foi em como era bom bater nos inimigos. Não teve igual mesmo. Não pode descer o braço para todos os lados que esse jogo é garantido. Infelizmente nunca foi lançado para nenhum sistema, ficou só no Flipper mesmo. Se tiver como, jogue sem falta. Detonados. Primeiro, o OutRunners da Sega. Lançamento para Mega Drive. Esse foi lançado primeiro no Flipper, que era uma continuação do clássico OutRun. Agora eles mudaram de um jogo de direção que se corre contra o tempo e aproveita a paisagem para um jogo de corrida de verdade, com o detalhe que se apostava o carro. Aí quem chegava na frente decide o rumo a ser tomado como manda a tradição. Nessa versão do Mega Drive o jogo fica em tela dividida o tempo todo, mesmo quando é só para um jogador. Uma grande mancada porque os gráficos são muito bem feitos. No Flipper eram sempre 2 máquinas juntas, mas dava para pegar os cabos e conectar até 8 jogadores ao mesmo tempo. O outro é para o Super Nintendo. Saturday Night Slam Masters, ou Muscle Bomber, mais uma adaptação do Flipper feita pela Capcom. Esse é um jogo de luta livre e na verdade os detonados são os comandos dos golpes de todos os jogadores. A grande curiosidade desse jogo é que um dos lutadores selecionáveis é o Hagar, lá do Final Fight. A versão japonesa fala que a história se passa antes dele ser prefeito de Metro City, e a versão americana fala que o jogo se passa depois, quando ele já era aposentado. Sendo assim, oficialmente, 2D Fun Fight. Computer Zone, seção de computadores. FX NEC, computador ou videogame. Este novo sistema foi o sucessor de 32-bit do PC Engine, ou TurboGrafx 16, e já mostrava uma ficha técnica impressionante. Como era de costume, os primeiros lançamentos pareciam ser os jogos que eram filmes, e um deles é esse de luta chamado Street Fight, uma das coisas mais bizarras que já vi fazerem. O sistema só foi lançado no Japão e nos 4 anos em que ficou ativo foram bem poucos os jogos lançados. O único lançamento para PC que tem aqui foi a versão do Passageiro do Futuro, que era diferente daquele plataforma do 16-bit. Era outro do tipo jogo-filme, só que era todo feito em CG, assim como foi a grande onda do filme na época. Na outra página tem mais uma seção com notícia de quadrinhos e filmes, e aí chegamos no que provavelmente foi o ponto alto do dia. Uma entrevista feita pela GamePro com Steven de Souza, o diretor do filme Street Fighter. Nessa época ele era um dos roteiristas mais conceituados de Hollywood.
São de sua autoria os roteiros dos 2 primeiros Duro de Matar, Comando para Matar, O Sobrevivente, um Tira da Pesada 3 que tinha acabado de ser lançado, e o seu novo projeto é o filme mais esperado por jogadores do mundo todo. O problema é que as coisas ditas aqui já explicam muito sobre a qualidade do produto final. Como o Street Fighter vai acertar onde as outras adaptações erraram? Em Super Mario Bros., os diretores se ocuparam em transmitir o jogo no filme de forma literal. No jogo, os personagens pulam na cabeça dos inimigos e fazem barulhos engraçados. Aí pensaram, como fazer isso? Eles vão usar botas saltadoras. Poderíamos fazer isso. Se fôssemos burros, começaríamos com a câmera no flipper e aí o Guile pula para fora do jogo e fala, oi galera. E depois todos nós iríamos direto para a fila do seguro-desemprego. Até onde vocês vão além do que já foi estabelecido no jogo? Um dos filmes mais conhecidos da história do cinema, A Felicidade Não Se Compra, foi baseado em um cartão de Natal de 4 páginas com um poema. E é óbvio que para fazer o filme eles foram muito além disso. A humildade em pessoa. Street Fighter é uma mistura de Star Wars, 007 e um filme de guerra. Definitivamente não é um filme de Kung Fu. Teremos cenas de luta, mas será difícil achar uma classificação. Todos esperam que seja um campeonato igual ao Grande Dragão Branco. Mas isso parece muito diferente. Um estúdio nos sugeriu, por que não fazem simplesmente um filme em que pessoas trazem drogas a Los Angeles? Enquanto isso, tem um campeonato de karatê e talvez as drogas foram escondidas no vestiário. Aí um cara vai infiltrado no campeonato e dá pra fazer tudo com uns 10 ou 12 milhões. Acho que já vi uns 250 mil filmes assim. Não quero fazer esse tipo de filme. E o nosso orçamento é de 35 milhões. Nota. E de algum jeito a bilheteria final foi de 99 milhões. Fale um pouco sobre a história. General Bison é o chefão do crime mais poderoso e quer controlar o país inteiro pela Shadaloo Tong, a máfia local. Depois de receber uma promoção, o coronel William F. Big comanda uma força de ataque das Nações Unidas para tirá-lo do poder. Os personagens do jogo vão aparecer em situações apropriadas. Kami e Thunderhawk são assistentes do corpo militar do Big. Chun-Li é uma repórter e Honda é seu cinegrafista. Nota. Quando o filme saiu, Balrog era o cinegrafista e Honda era o motorista. Sagat é um gangster sofisticado e Vega é o seu guarda-costas, que luta contra outras pessoas em uma arena. Todos os 16 personagens vão aparecer, porém alguns muito brevemente. Um problema é não termos muito vilões, então teremos surpresas. Alguns vão mudar de lado. Onde serão as filmagens? Vamos para o norte da Austrália e Bangkok, na Tailândia. Achamos que a Capcom não ia gostar se Bison invadisse Tóquio e começasse a executar pessoas. Mas talvez gostassem se invadissem o prédio da Konami. Algum cenário do jogo vai aparecer? Sim, temos uma cena no cenário do Vega com a parede e a plateia. Mentira. Tem também o cenário do Guile com os aviões. Mentira. Serão surpresas, vocês terão que prestar bastante atenção. Muita atenção mesmo. Com muita boa vontade, dá pra apontar essa estátua, essa outra estátua e esse símbolo. E indo mais longe, talvez eles tentarem alguma coisa com esses barcos aqui. Os golpes e combinações vão aparecer também? O estilo será consistente, mas não terá nenhum movimento fantástico, sem teleportação ou balas de fogo. Mas teremos dicas de que podem acontecer nas futuras sequências. Mentira também. E quanto à ação? Teremos cenas de batalha enormes. Alugamos todo o exército da Tailândia. No final teremos uma grande batalha pelo tempo secreto do Bison nas selvas de Shadaloo. E vai deixar todo mundo de queixo caído. Será igual ao dia D. Tem sido difícil escolher o elenco? Estamos com dificuldade em achar a Kami. Já falamos com várias garotas inglesas, mas nenhuma durou no bastante. Elas não conseguiriam bater no Pee Wee Herman. Um equivalente americano do Sérgio Malandro. Nota. A escolhida para o papel foi Kylie Minogue, que é australiana. Todo mundo sabe que ela é cantora, mas ela foi esperto bastante para não colocar uma música na trilha sonora. Pontos da história do jogo, como a rivalidade entre Ryu e Sagat, vão aparecer? Foi integrado à história do filme, mas haverão surpresas quando Sagat aparecer sem camisa. Nota. No filme, o rival do Ryu é o Vega. E o Sagat não vai com a cara do Ken. Veremos também romance? Podemos ver uma certa atração, igual como em Star Wars. Mas lá isso não foi a fundo até os últimos filmes. Mas só se você usar este vestido. Algum ator vai aparecer em um jogo? Vamos fazer uma filmagem extra com Van Damme e alguns atores para o futuro jogo. Nota. É o Street Fighter The Movie, que foi lançado no Flipper depois e ficou muito parecido com Mortal Kombat.
Algum outro projeto de Street Fighter, como os desenhos ou os quadrinhos, serviram de influência? Temo que exista muita flexibilidade dentro do universo da Capcom. E se nos quadrinhos descobrimos que Ryu e Chun-Li são irmãos? E aí no filme eles se casam e têm um filho? Minha preocupação é consistência. Consistência. Ele disse consistência. Como ficou quanto à violência? Queremos fazer censura há 13 anos. Ninguém vai dar um close num olho perfurado por espinhos. Vamos buscar o mesmo nível do Indiana Jones, sem violência gratuita. Então, nada de fatalities? Eu não falei isso. E o resultado todo mundo já conhece. A verdade é que, depois que Hollywood decidiu o que iam fazer com esse filme, o pessoal da Capcom lavou as mãos e resolveu que a única coisa que podiam fazer é limpar a sujeira. Antes do seu lançamento em dezembro de 94, lançaram primeiro no Japão esse desenho longa-metragem que é infinitamente superior. Aí recentemente, quando lançaram os filmes do Resident Evil, do Tekken, do King of Fighters, ao mesmo tempo lançaram lá no Japão umas animações que eram mais fiéis ao jogo, e são muito melhores do que seus filmes oficiais, e que contam com pedidos de desculpa de suas produtoras. Mas para não acabar esse episódio de forma triste depois de falar desses filmes, vamos para alguma coisa boa. Especialmente para você que ficou aí até agora, tem mais um presente novamente cortesia dos nossos amigos do grupo Bel Jogos. Esse que está aí na tela agora, Cogos, versão para o Steam. O prêmio vai para o primeiro telespectador que postar aí nos comentários quantas vezes foi falado o nome Capcom. Contando com essa agora já tem um. E não esqueça de agradecê-los com uma visita ao blog e ao seu Facebook que estão aí na descrição. É só clicar. E depois dessa chegamos ao final do episódio de hoje e desta primeira temporada. Quem diria, 25 episódios resmungando o inglês mais mal falado de todo o YouTube. Vamos mandar mais uma vez um obrigado a todos por virem aqui sintonizar nosso programa. É o último episódio, mas dá para deixar um joinha e favoritar e assinar o nosso canal. É um clique só. E fique ligado no Facebook e no Twitter para ficar em dia com as notícias. Um grande abraço a todos e até a próxima! Tentando ativar o sistema. Sistema ativado. Bom dia, General Bison. O que o senhor vai Comando. escolher no menu? Dominação do mundo. Replay.